nós vamos falar um pouco hoje dessa história, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Nós vamos conectar a fundação em Guanabara com a fundação em São Luís. E a gente nunca pode pensar que os dois projetos eles são separados. Primeiro porque o Deus é o mesmo, ok? O Deus da reforma é o mesmo, amém? Ele é o mesmo. E segundo que os homens que trabalharam nos dois projetos também eram os mesmos. Eu quero começar falando, nos situando um pouco, né, nos conectando dentro desse contexto, o que estava acontecendo dentro desse século, né? Foi um século muito importante, o século XVI. Em 1517, Martinho Lutero ele fixa 95 teses na porta do palácio, na porta da igreja do castelo em Wittenberg. E quando ele faz aquele ato de colocar suas 95 teses ali na porta, ele estava simplesmente contribuindo com a comunidade com um bem acadêmico. Ele estava convidando todos os acadêmicos da cidade para um debate. Era só isso. Às vezes nós pensamos que ele estava chamando para briga, né, pastor? E na verdade não, era para um debate. A questão é que, a depender de com quem você vai debater, isso pode virar uma confusão. Se o outro lado do debate não tem argumentos para o que você apresenta, então isso de repente pode virar uma confusão, que foi mais ou menos o que aconteceu na época de Lutero. Porque não haviam argumentos contra a verdade. Aliás, não há argumentos contra a verdade. E não se conseguia combater aquilo que Lutero estava apresentando. Primeiro porque ele era um acadêmico, professor da universidade, muito bem formado em teologia, em direito e em artes. Então, você combater um homem com esse calibre intelectual é muito difícil. Né? E ainda mais o poder de argumentação de Lutero, dizem que era semelhante ao de Paulo. Porque não é simplesmente o poder de argumentação, mas o temperamento estava incluído. Estava inserido no caráter dos dois, né? Então a gente sabe que debates dentro desse aspecto são complicados, né? E Lutero, ele impõe alguma coisa, ele apresenta uma coisa que a gente chama de reforma, através daquelas 95 teses, que causa uma verdadeira fissura na sociedade daquela época. Nós podemos dizer com toda a propriedade que a partir de 1517 o Ocidente mudou. O Ocidente mudou socialmente, intelectualmente, economicamente e em vários outros aspectos que eu poderia dizer aqui para vocês, né? Desde o nascimento de muitas universidades até a nova elaboração ou reorganização do idioma alemão, a tradução da Bíblia para o idioma vernáculo, né? O idioma dos leigos, digamos assim, porque até então a Bíblia só podia ser usada a Vulgata em latim ou os seus originais em hebraico e grego, e isso fazia com que, mais ou menos com o que acontece hoje nas regiões mais pobres da nossa nação. Você não dá educação suficiente para as pessoas e você as mantém votando em quem você quer. Naquela época não havia voto, mas havia um silêncio. Então, se você não der educação, as pessoas não sabem os seus direitos e elas não sabem o que elas podem fazer, elas não conhecem seus limites também. E aí a gente pode pensar em vários outros aspectos quando a gente fala de limite. A gente pode pensar em doenças, a gente pode pensar em prostituição, a gente pode pensar em violência e vários outros aspectos. E tudo isso a reforma traz para o debate e reorganiza a sociedade. Hoje, os países mais prósperos na Europa, eu posso dizer hoje os mais prósperos, porque nem todos os países da Europa são prósperos. É como dizer que todo judeu é rico, isso não é verdade. Tá? Nem todos os países da Europa são prósperos, nem todo judeu é rico. Pontua-se isso. Mas os países mais prósperos da Europa, eles têm uma herança protestante muito forte. E não só na Europa, as suas colônias também. Os Estados Unidos, por exemplo, né, tem uma herança muito forte protestante.
E a gente deve tudo isso à reforma protestante, ok? A reforma, eu preciso dizer que ela não fica só em Lutero, e Lutero não é professor de Calvino. Simplesmente parece que Deus ele libera sobre a Europa naquele tempo um movimento chamado Reforma. E aí Calvino, lá em Genebra, ele vai fazer coisas semelhantes, inclusive vários pontos eles são semelhantes, né? Nas duas reformas em vários aspectos. Alguns teólogos trabalharam com os dois reformadores, né? A gente poderia pensar, por exemplo, em Martin Bucer, que era um cara que caminhava dentro desses dois aspectos, né? A reforma de Calvino e a reforma de Lutero, né? Por exemplo. E a gente encontra nessa similaridade entre as duas reformas apenas benefícios. Eu não consigo imaginar prejuízos no movimento da reforma em nenhum lugar na Europa, exceto aquilo que os próprios reformadores sofreram, né? As perseguições, as limitações de vida. Calvino e Lutero vivem pouco tempo. A gente precisa se lembrar que eles viviam sob constante perseguição, sem muito tempo para se alimentar, para comer direito, não tinham muitas alegrias. Isso tudo a gente sabe que diminuiu a qualidade de vida das pessoas, e eles foram, de alguma maneira, vítimas desses aspectos, né? Mas na França, os seguidores de Calvino eles são chamados de huguenotes, ok? E dentro desse século eles começam a crescer e a se espalhar em várias comunidades dentro da França, e consequentemente a tensão ela começa a crescer dentro da França. E aí vai culminar em algumas guerras. A gente vai falar um pouco da noite de São Bartolomeu também, mas vamos falar rapidamente sobre a noite de São Bartolomeu. Mas ali na França haviam basicamente duas famílias que se dividiam, duas famílias muito ricas, que se dividiam entre católicos e protestantes. Isso na França foi muito forte porque tinha apoio dos reis. Os reis, ora eles eram apoiadores do protestantismo, ora eles eram apoiadores do catolicismo, exceto pelo rei Henrique IV, que ele é apelidado de o rei bom da França. Houve algum equilíbrio em um tempo em que os reis dominavam ali na França. Pois bem, eu tenho outro microfone, deixa eu ver se esse aqui melhora. Ok. Acho que só copia a configuração do outro, tá melhor isso aqui, né? Vamos lá. Essa tensão entre católicos e protestantes na França, ela vai culminar em morte, inevitavelmente. Muitas coisas na época do Renascimento, na Idade Média, se resolvia matando as pessoas. E a gente não pode olhar hoje para aquela época e simplesmente, com os nossos olhos hoje, né, olhar para aquela época e dizer que alguém estava certo, que alguém estava errado. Apenas a gente deve pensar que a injustiça sempre foi pecado. Ok? E não se resolve nada através de assassinato. Ok? Não se resolve através de assassinato. Então vamos para frente. Essa perseguição, ela vai fazer com que os huguenotes, por serem cristãos, desejem sair da França. Porque essa é a característica do reformado, essa é a característica do protestante, a característica do cristão. Jesus ensina que nós devemos dar a outra face quando apanhamos, não é verdade? E, irmão, sinceramente, sair da sua posição em um tempo de perseguição, abandonar o seu lar, abandonar a sua casa, deixar a sua família, é uma maneira de dar a outra face. Você não estava só saindo do seu país, a gente não pode pensar como hoje. As pessoas deixaram tudo, deixaram as suas casas, deixaram os seus bens, deixavam, esse era o maior desejo deles, de fato, era abandonar aquela perseguição e ver uma nova vida. Havia naquela época um novo mundo que estava nascendo, que era o descobrimento das Américas. Eu coloco em bastante aspas, porque a gente sabe que não havia um descobrimento, né? A gente pode dizer que havia um redescobrimento,
ou a gente pode dizer que os europeus sim descobriram as Américas, alguns europeus, porque tem dados de viagens por europeus ao continente americano muito antes do período dos descobrimentos, né, de 1500, por exemplo. A gente pensa em Daniel de Latouche chegando em 1612, quando em 1604 ele já vinha para cá. Então eles já conheciam essa costa inteira brasileira, né? Na época não era brasileira, mas eles conheciam já essa costa inteira aqui do nosso país, do nosso estado. E quando eles vêm de fato para povoar, para chegar nessa terra, já haviam muitas décadas que tinham, por exemplo, tradutores que eram enviados para cá para ficar entre os nativos. E esses tradutores aprendiam o idioma tupi e traduziam para os europeus. Então, de fato, não foi um descobrimento quando eles chegam aqui, né? Mas um povoamento, ok? A gente pode chamar disso. Então, esse novo mundo, ele brilha aos olhos de Calvino, dos protestantes, e essa parecia ser uma solução para essa perseguição. A gente vê aparecer pela primeira vez aqui na nossa conversa esse rapaz, esse homem chamado Gaspar de Coligny. Ele é uma figura muito nobre. Quando vocês forem à França, vocês vão chegar ao Louvre, que é um dos lugares mais importantes de Paris, e Gaspar de Coligny está ao lado do Louvre. Você fica de frente para a porta central do Louvre, à direita tem uma rua bem larga, ali está Gaspar de Coligny no templo de uma igreja presbiteriana, a sua estátua. No Instagram da Casa de Cultura tem algumas fotos do monumento a ele ali. Gaspar de Coligny, ele nem sempre foi protestante, a sua família, ele era de uma família protestante, família Coligny, mas a gente sabe que quem nasce em uma família cristã nem sempre é cristão. É preciso haver um momento de conversão para que a gente possa dizer, eu sou um cristão, eu me converti, eu passei por uma metanoia, eu mudei de direção, correto? E Coligny, ele passa 2 anos preso, de 1557 a 1559, por causa de uma batalha em que ele estava envolvido, e a única coisa que ele tinha como companhia em 2 anos foi a Bíblia. E aí, era tudo que ele precisava. Ele se converte, ele lembra da cultura da sua família, isso é inevitável, é muito importante a cultura protestante, né? Quando você está em uma situação de constrangimento, de tristeza, de alguma coisa nessa situação, e você tem alguma fagulha de evangelho ali no passado, você se lembra. Aconteceu isso com Coligny. Então, ele já era muito influente, ele já era muito importante, a sua família era muito tradicional. Ele morava próximo do Palácio do Louvre, porque aquela região ali era uma região de pessoas muito nobres. E então, ele, agora convertido e livre, ele começa a sonhar com o povo protestante, com os huguenotes, em uma terra livre de perseguição. E ele começa a pensar sobre, quem sabe, no novo mundo, nós podemos construir uma França, e aí nasce a ideia de uma França antártica, uma França onde pudesse haver liberdade religiosa, livre comércio, paz entre as religiões. Esse sempre foi o pensamento protestante, em que católicos e protestantes pudessem viver juntos, independente das suas interpretações a respeito de alguns temas bíblicos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso foi um grande problema em Guanabara, ok? E essa visão de uma nova França, esse refúgio para os protestantes, isso ardia muito forte no coração de Coligny, quando em 1554, Henrique II, o rei Henrique II, ele não gostava dos protestantes. E aí ele teve uma ideia, vou mandá-los para longe de mim. Ele chama Coligny e ele diz, eu quero que você prepare uma incursão, uma viagem para o Novo Mundo e leva os crentes contigo. Estou parafraseando, mas mais ou menos isso aconteceu. Claro, ele fica muito feliz com isso e ele prepara um grupo de pessoas e ele escolhe, eu acho que o único erro da vida dele foi escolher Villegagnon para enviar como o líder.
Por que ele escolhe Villegagnon? Porque ele era o mais preparado da época. Ele era um tenente da Marinha, ele era um lugar-tenente da Marinha, ele era muito capacitado para liderar uma frota, e ele tinha uma fagulha de protestantismo dentro dele, só que não era clara. Ele é selecionado por Coligny, ele vai para essa fundação da França Antártica, e eles partem da França em outubro e chegam no dia 10 de novembro de 1555 na Baía de Guanabara. Quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que a Baía de Guanabara e a ilha de Villegagnon, que é conhecida hoje, antes, quando foi batizada por Villegagnon, se chamava Forte Coligny, porque Coligny ele não foi apenas o cara que escolheu as pessoas que iam participar daquela expedição, mas ele também financiou com seus próprios recursos, além de recursos do reino, do império, ele também financia com recursos próprios uma parte daquela expedição, e aí ele ganha essa homenagem por Villegagnon. Villegagnon vai e batiza a ilha como Forte Coligny. Okay? Hoje é conhecida como Ilha de Villegagnon. Fica ao lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Quando você sai do aeroporto Santos Dumont e vai para a cidade do Rio de Janeiro, então você passa na ponte, tem uma ilha ali ao lado, é onde fica essa ilha. Era conhecida como Sergipe, esse era o nome original dos nativos, era chamada Ilha de Sergipe. E lá eles constroem essa primeira fundação ali na Baía de Guanabara e eles se instalam. Quando eles constroem, imagine uma expedição profissional. O que se tem numa expedição profissional? Você tem os melhores marinheiros, os melhores soldados, os melhores equipamentos. E a última coisa que você pensa é em enviar pessoas com a Bíblia, né? Então, eles enviam tudo que eles precisavam para a expedição e eles começam a perceber que algumas coisas faltam, inclusive fé, porque as pessoas começam a adoecer muito, porque a comida era diferente, o clima era diferente. Irmãos, tudo era diferente. Eles estavam saindo da Europa pela primeira vez, não é como hoje a gente viaja de avião e sofre ali um lag de tempo, aí tu tem que te acostumar com o fuso horário. Não, irmãos, era tudo menos só o fuso horário. Doenças novas, alimentação diferente, clima, tudo era muito complicado para eles, né? E o que acontece? Eles começam a adoecer, algumas pessoas começam a morrer, eles não tinham mão de obra especializada suficiente. Imagina que várias pessoas também morreram durante a viagem. As viagens sempre eram muito difíceis. Tinha tempestade, ou faltava comida, ou tinha briga, jogava homem ao mar. Assim, era uma verdadeira aventura de filme, essas coisas que aconteciam em viagens da Europa para o Brasil, né? Da Europa para a América toda, era assim, tá? E uma coisa fundamental que começa a acontecer no meio deles também se chamou indisciplina. Muitas pessoas que foram para trabalhar começaram a se revoltar, começaram a sair do trabalho, começaram a querer fazer motim, e aí Villegagnon tem uma ideia e concretizou isso, escreveu uma carta para Genebra. Na verdade, ele escreve uma carta para a França, essa carta chega em Coligny, Coligny leva essa carta para Genebra, e a carta chega às mãos de Calvino, dizendo: nós queremos homens reformados nessa nova terra. Era tudo o que eles queriam. Calvino olha para aquela carta, aquele pedido, e como qualquer um de nós aqui nessa tarde, e pensa que aquela era uma solução, uma resposta às suas orações, de fato era. Ok? De fato eram respostas às orações de Calvino, de Coligny e de todos os outros protestantes. Isso é uma coisa que precisa ficar muito em nossa mente nessa tarde, porque havia um movimento para se construir na América não apenas um novo mundo, como se chamava profissionalmente ou dentro do ambiente das expedições, mas para se construir uma terra de Deus nesse lugar.
um lugar onde se pudesse ler a Bíblia, onde se pudesse compartilhar as Escrituras, como eu já falei diversas vezes, onde pudesse haver liberdade religiosa que não havia mais na Europa. Ok? Então, Calvino, ele prepara essa missão em 1556 e ele envia quantos missionários? 14 missionários, dos quais apenas 2 eram pastores e 12 eram leigos. E aí a gente, daqui para o final dessa palestra, a gente vai rir da palavra leigo, porque se nós formos leigos, como esses caras eram leigos, Irmãos, Calvino recebe esse pedido, fica entusiasmado e ele levanta Pierre Richer e Chartier. O primeiro tinha 50 anos, o segundo Guillaume Chartier tinha 30 anos. Ele escolhe um cara bem maduro e um cara mais jovem, mas ambos letrados e treinados dentro da mesma escola de Calvino, ou treinados diretamente por Calvino. E eles dominavam tudo que você imaginar de teologia, de idiomas originais, de traduções e versões bíblicas, conceitos, moral. Eles dominavam todos esses aspectos que hoje a gente estuda em cursos de teologia. Eles dominavam isso nessa época e, por fim, eles são enviados a partir de Genebra em 16 de setembro de 1556. Quando eles chegam, tem um ponto importante que eu quero mencionar, esse sapateiro aqui, chamado Jean de Lery. Esse era um sapateiro. Ele se tornou o escritor ou o cronista da viagem. E ele se torna, irmãos, muito importante para antropologia, para sociologia, para educação nos séculos seguintes, porque ele constrói um documento que não se tinha na época, exceto dentro da cultura inglesa. Os portugueses, que eram quem dominavam mais a parte brasileira do continente latino, do continente sul-americano, acho que é melhor corrigir, chamar de continente sul-americano, eles não tinham documentos como os franceses tinham. Eles não tinham documentos ilustrados como que Jean de Lery vai produzir. Ele produz um livro completamente ilustrado. Ele não só fala o que ele viu, mas ele desenha, ele pinta do que ele viu. Nós vamos ver também que um verdadeiro milagre acontece com ele e ele acaba não sucumbindo à morte na Baía de Guanabara. Nós vamos falar um pouco sobre ele também daqui a pouco. Bom, esse grupo chega e eles partem de lá de Genebra em 3 navios e eles chegam em 10 de março de 57 na ilha de Sergipe. Então a gente tem 2 momentos históricos, ok? O primeiro momento é a chegada da primeira missão, que não era protestante, era uma missão de povoamento do Novo Mundo, ok? Vocês lembram disso, né? Que acontece um ano antes, em 56. Desculpa, 2 anos antes, 55. Em 56 a carta chega para Calvino, e em 57 esse grupo, e agora sim de protestantes, 14 homens chegam ao Brasil, ok? Quando eles chegam, irmãos, eles desembarcam e eles realizam de cara o primeiro culto. Esse é um dos motivos por que nós estamos aqui. É para nos lembrarmos desse primeiro culto. E enquanto eu pensava sobre isso, eu lia sobre eles, estudava, eu ficava pensando, quantas vezes nós chegamos no nosso objetivo, às vezes de vida, né? Numa universidade, ou num emprego, ou em alguma coisa que a gente construiu, levou anos para construir, e nós não oramos ou não fazemos um culto, né? Mas eu quero te dizer, isso faz parte da fé reformada. Consagrar a Deus as nossas conquistas. Eles chegam ali, e a primeira coisa que eles fazem, eles estabelecem, eles celebram o seu primeiro culto. Nós lemos aqui, nós não lemos hoje o Salmo 27, né? Não, né? O Salmo 27, ele foi o sermão pregado nesse primeiro culto.
Salmo 127, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Vamos ler. Você tem aí a Bíblia instalada, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Hoje a gente não abre, a gente acessa, né, irmão? Salmo 27,4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha a mentalidade dessas pessoas, né? Eles chegam ali e eles não chegam apenas tipo, obrigado por esse dia, ou obrigado por não sei o que, não. Eles querem fazer daquele lugar a habitação, a sua morada. E, de alguma maneira, o nome disso é cultura. O que é que significa a palavra cultura? Cultura vem da palavra cultuar ou cultivar. Elas têm a mesma raiz latina. Cultura é melhorar, ok? Isso é cultivar. Quando você tem uma terra e você quer plantar uma coisa, você diz que você vai cultivar alguma coisa ali. O que é que faz parte de cultivar? Melhorar a terra, escolher a melhor semente, plantar com as melhores técnicas, então você vai ter o melhor fruto nessa colheita. Cultura é isso. Cultura é melhora, ok? A gente não pode dizer que qualquer manifestação artística seja cultura. Para que seja cultura, precisa haver melhoramento do ser humano. Ok? Isso é um ponto que a gente precisa deixar guardado nessa noite, nessa tarde, nos nossos corações. Cultura é melhoramento. Então, a diferença entre natureza e cultura está em melhorar ou não. Vamos exemplificar. Por exemplo, se você é filho mais velho, ou filha mais velha, e os seus pais deixam ali uma comida para vocês, a filha mais velha vai lá e pega aquela comida e não dá para o mais novo, na ausência dos pais. E diz assim, eu vou comer porque eu sou mais forte, eu sou maior, eu nasci primeiro, eu sou mais antiga. Né? E aí, várias desculpas para isso. O nome disso é natureza. É parte da nossa... Deu uma paz, né, quando a música acabou ali. O nome disso é natureza. A natureza do homem, ela é pecaminosa e ela é tendenciosa para essas coisas. Tirar do próximo, subtrair de outra pessoa, puxar o tapete. Onde está a cultura? É quando eu melhoro. É quando o irmão mais velho diz assim, ó, tá aqui o biscoito, eu sou mais velho, mas eu vou compartilhar contigo. Isso é melhoramento. A pessoa aprendeu que não é porque ela é mais forte, ela é maior e tal, essas coisas, essas desculpas todas, ela automaticamente herda todas as coisas. Não. Pode haver uma conversa, um diálogo, ela pode dividir as coisas. Isso é cultura. O que os pastores, o que o Richier, que foi o pastor que traz a palavra, ele tem a intenção, lendo esse texto, ele quer transformar aquele lugar na casa do Senhor. O que é a casa de Deus? É um lugar onde há cultura. Não é um lugar onde a natureza prevalece. Na casa de Deus, a casa de Deus é um lugar onde a cultura prevalece, e essa cultura é a cultura do reino. Ok? É onde as pessoas melhoram, é onde eu tenho certeza que hoje vocês podem dizer que são melhores, correto? Nós somos melhores do que antigamente. Por que nós dizemos isso hoje? Porque nós nos tornamos pessoas cultas, não apenas culturais, somos pessoas cultas, nós melhoramos. E isso a palavra de Deus faz em qualquer lugar. Foi isso que a Reforma Protestante fez com a Europa, foi isso que a Reforma Protestante fez com a América, e é isso que o protestantismo, é isso que as escrituras, não o protestantismo, mas as escrituras fazem com qualquer pessoa que entre em contato com elas. Ok? Seguindo, eles oram, eles cantam o Salmo 5. Hoje, Armando, tu vai tocar o Salmo 5, Armando? Do Saltério Huguenote, que é o mesmo Saltério de Genebra. Né? É uma música, Karine queria cantar, mas eu acho que não ensaiaram, né? Não dá tempo. Ela é uma música um pouco complexa, porque ela foi feita num tempo diferente do nosso, né? Que tudo hoje é 4x4 e 4 acordes. Nessa época, não. Era diferente, embora que Calvino, ele quando estabelece o saltério,
o Saltério de Genebra, ele é a musicalização dos 150 salmos. Tá? Quando ele estabelece, ele diz que deveria ser tudo, não deveria ser polifônico, porque ele acreditava que muitas vozes na música atrapalhavam a concentração e o olhar para Deus. Mas depois, quando o Salmo 5 do Saltério, quando o Saltério todo é aperfeiçoado, então entra a polifonia, entram várias vozes, há divisão de vozes, instrumentos novos entram, e então a música é melhorada, isso também é cultura, ok? Então, acontece também no dia 21 de março, a primeira ceia. Então, a gente tem o primeiro culto, com a primeira vez que a música é entoada e Deus é adorado na terra brasileira. A gente tem a primeira pregação da palavra e a gente tem a primeira ceia em 21 de março de 1557. Muitas coisas primeiras, pioneiras começam a acontecer. E eu quero dedicar um slide para isso, né, para o Salmo 5. Salmo 5 se transforma em uma profecia cantada no Novo Mundo, né? Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente citar do Salmo 5, por exemplo, o segundo item. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Isso é uma antecipação do que vai acontecer com eles. E vai acontecer daqui a pouco uma traição. Nós vamos chegar nesse episódio. Esses homens, eles são traídos, eles estão com todas as boas intenções, mas o adversário deles não deixa barato. O segundo ponto diz assim: não há sinceridade na boca deles. Isso vai provar a duplicidade de argumentos que Villegagnon vai apresentar daqui a pouco. Ok? Terceiro ponto: tu abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. De fato, o Salmo 5, ele foi uma profecia cantada nessa época. O que vai acontecer? Villegagnon, ele vai trair os protestantes. Ele se revela aquele título que Jean de Lery dá para ele. Jean de Lery é que dá esse título de o Caim das Américas. Dada tamanha a traição e voracidade com que Villegagnon trai a missão protestante enviada por João Calvino para a América. Nada mais, nada menos do que João Calvino envia um grupo de homens que são brutalmente traídos e assassinados. Villegagnon, ele começa a se transformar, e eu quero que vocês guardem no coração uma informação. Ele era o gerente da expedição. Ok? Ele era o comandante da expedição. Ele tinha uma função política. Guarde isso no seu coração. Quando a gente for falar de São Luís do Maranhão, a gente vai resgatar essa mesma informação. Ok? Volta para o capítulo de Villegagnon. Então ele começa a se revelar autoritário e instável. A paz que ele apresenta na chegada dos 14 protestantes à ilha, a Baía de Guanabara, se transforma completamente alguns dias depois. Ele não tem mais paciência com aqueles irmãos e ele começa a tratá-los da pior maneira possível. Quando ele resolve, ele tem um plano e ele pensa o seguinte: eu vou começar a combatê-los exatamente nos pontos em que nós temos maior divergência, para que a coisa ficasse mais, digamos assim, oficializadas ou oficiais. Ele começa a combater credos da reforma. E uma das coisas que ele bate com muita força é a transubstanciação, que havia um ponto de divergência com aquilo que Lutero e Calvino pregavam, que é a consubstanciação. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Na transubstanciação, se crê que na hora da ceia ou da Santa Ceia, o pão vira a carne de Jesus
e o suco de uva vira o sangue de Jesus. Então, no momento em que a pessoa está participando da ceia, comendo pão, ele não está comendo pão, ele está comendo a carne. E quem acredita na transubstanciação acredita de verdade que vira de verdade a carne de Jesus, né? Para nós hoje isso é um grande exagero, né? A gente pensa nisso e pensa, não, isso é... Por que não se faz um exame de DNA para saber se aquele sangue é o sangue de Cristo, né? Eu até assisti um debate uma vez que o pastor disse assim para outra pessoa, disse, por que não faz exame de DNA então na carne, na hora lá consagrou, faz exame de DNA, vamos ver. Esse tipo de debate forte faz parte das diferenças entre protestantismo e catolicismo, que não deve se transformar em uma briga, mas sim um debate. E não há nenhum problema no debate. O debate é saudável desde que os dois lados sejam saudáveis. Se um dos lados não for saudável, então a conversa não consegue seguir sustentada. A consubstanciação é aquilo que os protestantes creem que não vira a carne e o sangue de Jesus, mas são símbolo. Ok? É como se espiritualmente eles estivessem ali juntos, mas uma coisa não vira a outra. Era isso que Lutero pregava, era um dos pontos de divergência de Lutero com a Igreja Católica. Foi motivo de debates acirrados, né? E a mesma coisa com Calvino. E inevitavelmente isso vem para o Brasil. Tinha que ser no Brasil, né? Vira tema de discussão e Vilagagnon exige que na hora da ceia os pastores falassem que aquele era de fato o corpo de Cristo transformado e o sangue de Cristo. Claro, como todo reformado, discorda frontalmente, sem medo, e dizem, sola scriptura, só basta a palavra de Deus numa interpretação crua, sem alegorismos, para nós entendermos que no dia que Jesus ceou, ele não estava arrancando um pedaço do seu próprio corpo para dar para os apóstolos. No dia que Paulo ceia e dá as instruções de 1 Coríntios, ele também não tem a carne de Cristo nas mãos e ele sabe que aquilo não se transforma, aquilo é um símbolo. Então, esse confronto e essa devolução que os pastores protestantes dão para Vilagagnon, isso se transforma num grande conflito. E então, eles são expulsos em 1558 de Guanabara, da Baía de Guanabara. O que acontece nessa expulsão é que eles entram na embarcação para sair, para voltar para a França, só que o comandante da embarcação diz assim, primeiro que não cabe todo mundo, se a gente colocar todo mundo aqui, vamos ter um segundo problema, não vai haver comida para todos. 5 deles resolvem voltar. E os outros seguem. 9 vão embora, 5 voltam. Dos 5 acontece uma coisa interessante, que foi o que eu falei quando eu falei do sapateiro Jean de Lery. Jean de Lery descreve que ele chega a entrar no bote, mas quando o bote vai descendo as águas, ele desiste e volta para dentro da embarcação. O que será que aconteceu com Jean de Lery naquele dia para ele desistir de ficar na Baía de Guanabara? O destino dele estava selado. Ele precisava voltar para a França e escrever aquilo que ele havia visto. Ok, esses 5 voltam para a terra firme. Inicialmente eles são bem recebidos por Vilagagnon, porque lembra, ele tinha esse problema de temperamento, né? Ele enganava as pessoas, então ele recebe bem. Mas, irmãos, apenas alguns dias depois, ele chama aqueles 5. Quantos eram pastores? Quantos eram leigos? 12. Quantos pastores ficaram? Nenhum, 0. Os 5 eram leigos. Eu não falei que a gente ia rir do termo leigo agora? Vilagagnon chama eles e diz assim, olha, vou entregar para vocês uma lista de perguntas. Eu quero que vocês me respondam todas as perguntas em um texto
e se vocês me convencerem, vocês vão ficar vivos. Senão vocês vão sofrer as consequências. As consequências nessa época, as consequências eram sempre a morte. Né? A gente sabe disso. Ok. Em 12 horas, eles escrevem a Confissão de Fé de Guanabara. Em 12 horas. Mas eles não apenas escrevem. Em um dos documentos que eu pesquisei, eles escrevem e estudam em 12 horas. Eles começam a debater entre si, e o mais letrado em latim deles se chamava Jean de Burdel. Ele começa, o nome dele é esse aqui, ó, Jean de Burdel, o segundo homem. Ele redige o texto, porque ele era o mais letrado em latim, e ele escreve com tinta de pau-brasil. Então imagina um documento de páginas brancas com letras vermelhas. Essa era a Confissão de Fé de Guanabara. Eles escrevem e Jean de Burdel começa a perguntar: o que é tal coisa? E eles começam a responder. Eles começam um verdadeiro estudo em 12 horas, porque eles sabiam que se eles respondessem qualquer coisa errada, eles iam parar na forca naquele dia. Eles escrevem 17 artigos de fé, baseados apenas em uma Bíblia e na memória que eles tinham. Agora pense na Bíblia que eles tinham, não era a Bíblia que nós temos hoje. Uma Bíblia toda organizadinha, né? Toda cheia de comentários bíblicos, cheia de temas, né? Referências cruzadas, dicionário no fundo. Irmãos, não tinha nada disso. Nada disso. Era uma Bíblia corrida, sem nada do que nós temos hoje, desgastada, e aquilo de mais precioso que eles tinham na vida deles, que podia mantê-los vivos, era a Bíblia guardada nos seus corações. Aquilo que eles tinham aprendido aos pés de João Calvino e de joelhos nos seus quartos enquanto falavam com o Senhor. Isso era o que eles tinham que podia mantê-los vivos. Nesses 17 artigos, eles citam os pais da igreja, eles citam 2 concílios que revelam a erudição que esses leigos tinham. Eles citam documentos da igreja primitiva. Eles citam tantas coisas tão profundas que eu desconfio de que quando o Vilagagnon pega aquele texto, ele não entende nada, e a única coisa que ele chega à conclusão é: eu vou matá-los, porque isso aqui é alto demais para mim. Esses pontos, eles abordam trindade, sacramento, graça, ética. Ela é escrita em 58, anterior à Confissão Galicana e belga, que são de 59 e 61. Sem a Confissão de Guanabara, elas seriam as primeiras, né? Ela cita Agostinho pelo menos, eu coloquei 6 vezes, mas pelo menos 6 vezes, porque em alguns outros pontos, como eles tiveram pouquíssimo tempo para escrever, é possível que alguns outros pontos também eles citaram Agostinho, mas pelo menos 6 vezes. Eles citam Tertuliano, Cipriano, Ambrósio. Eles se baseiam no Credo dos Apóstolos, no Concílio de Nicéia de 325, redigida em francês e latim por leigos de alta cultura. Eu queria ser leigo assim. Eu acho que vocês também, né? Pois bem, 9 de fevereiro de 58 chega. Vilagagnon, ele não fica contente com o texto, ele não acha que aquilo vai mudar alguma coisa dentro dele, porque ele já tinha a sua decisão tomada.
ele queria se vingar. Então, ele resolve dar fim à vida de Jean de Bourdelle, Mathieu Venoy, Pierre Bourdon. Ele os mata, ele estrangula e lança ao mar. André Lafon foi poupado. Ele foi poupado porque ele era um alfaiate. Eu não coloquei aí, mas ele foi poupado porque ele era um alfaiate. E Jacques Le Ballet, ele foge. Então, 3 são assassinados. Le Ballet foge para a Bahia, mas depois ele é capturado. 8 anos depois, ele é devolvido para a Baía de Guanabara, onde ele é assassinado. E só 4 anos depois acaba esse projeto da Baía de Guanabara, porque os portugueses vão lá e acabam destruindo tudo. E André Lafon, como eu falei, ele é poupado porque ele era alfaiate, e alfaiate era uma profissão muito importante nessa época, né? Então esses homens eles se tornam os primeiros mártires das Américas. Eles defendem a sua fé, eles provam que aquilo que nós chamamos de leigo pode ser um leigo de alta cultura, como eles tinham, de profundidade teológica. E quando eu falo disso, eu me lembro de muitas pessoas que eu conheci que não sabiam ler nem escrever e que aprenderam a ler com as Escrituras. Eu conheci uma irmã que aprendeu a ler na Bíblia e ela podia não saber de muitas coisas que eu sei na profissão na qual eu sou formado, mas de Bíblia ela sabia muito. Às vezes eu penso que o maior tesouro intelectual que uma nação ou que um povo precisa ter são as Escrituras. Porque as Escrituras transformaram o continente europeu completamente, transformaram o Ocidente completamente. E transforma qualquer pessoa que tenha contato com ela. Pois bem, vamos chegar em São Luís agora, ok? Essa chama, ela se desloca para o norte. De que maneira? Em 67, a França Antártica é destruída definitivamente pelos portugueses e não sobra nada. 5 anos depois, 1572, acontece lá na França. Você pode olhar para aquele quadro ali? Ele é a descrição, ele é a imagem da noite de São Bartolomeu. E tem uma torre central ali com um homem sendo jogado, aquele é Gaspar de Coligny, o líder principal dos franceses, o líder principal dos huguenotes em Paris. Ele é um dos primeiros a ser assassinado, porque eles queriam logo cortar a cabeça. Vocês lembram quem é Coligny? O homem que financia Guanabara, ok? Ele é assassinado em 1572 e esse massacre ele vai se intensificando e aquilo que começa em Paris, de repente começa a explodir na França inteira. E em Lyon logo acontece a mesma coisa. Lyon fica ao lado de Paris. Logo vai acontecer a mesma coisa. E os huguenotes começam a ser perseguidos, os protestantes começam a ser perseguidos e assassinados em toda a França, porque eles tinham o apoio da rainha regente. Eles têm o apoio do império, eles têm o apoio do reino. A gente não tem nenhuma tela aqui hoje dela, né? Da rainha regente. Não, né? Ok, aquela tela bem ali, da rainha regente. Luís XIII aparece ali, o filho dela? Na imagem, Luís XIII aparece. Ele está como criança, na imagem, ok? Nós temos aquela tela, depois você pode dar uma passada ali também, dar uma consultada. Embora Coligny tivesse sido assassinado na noite de São Bartolomeu em 72, o sonho dele não é destruído. Nem todos os protestantes foram assassinados naquela noite. Muitos fugiram para montanhas, porque se lembraram de Jesus, Mateus 24. Muitos fogem para os montes, outros se escondem, e nem todos os huguenotes eles são assassinados. A poeira baixa um pouco, e por fim, esse sonho de uma nova França, ela vai frutificar inevitavelmente no coração de outros huguenotes na França. A gente tem agora a figura de Daniel de Latouche,
que não aparece só em 1612. Latouche, ele nasce em 70, Daniel de Latouche, huguenote de Poitou, senhor de La Ravardie, fundador de São Luís. A região de Poitou é importante a gente citar, porque era a região mais huguenote da França. Quando os huguenotes começam a fugir, na noite de São Bartolomeu, eles começam a se deslocar principalmente para Poitou. De lá, região de costa, era mais fácil de fugir para qualquer lugar. Então, irmãos, imagina uma história sendo contada várias vezes, por vários anos. Ah, aconteceu tal coisa em Guanabara, no Brasil. Aconteceu tal coisa em 72, lá em Paris. Nós precisamos, esse era o sonho de João Calvino, nós precisamos ir para uma nova França, uma França livre, com liberdade religiosa, nós podemos pregar o evangelho, ok. Isso entra no coração de Daniel de Latouche, que era um protestante convicto, diferente de Villegagnon, décadas antes. Uma das coisas que eu falei aqui no início sobre Villegagnon, ninguém tinha certeza de qual era a fé dele. Ele era um quase protestante. Lembra que eu falei sobre isso? Muito diferente de Daniel de Latouche. Latouche era protestante convicto. Ele explora Guiana, ou Guiana, que é mais correto falar, em 1604, e a nossa região em 1609, que a gente chama de Brasil Setentrional. Ele veio em 1609 para a nossa região e ele faz um reconhecimento de toda a região. O rei Henrique IV morre em 1610, e por causa disso, Daniel de Latouche começa a enfrentar várias restrições, porque ele era um protestante, ele fazia de família muito tradicional, rica, tinha suas próprias navegações, suas próprias expedições, suas próprias missões. Então ele começa a ser um pouco barrado pela rainha regente. O que é rainha regente? Rainha regente, quando a gente fala rainha regente, é uma rainha que não é rainha porque ela recebe a coroa diretamente de um rei. É porque o rei era criança. E ele não podia governar a França. Então ela é regente porque ela começa a reinar enquanto ele não tem a sua maioridade. Ok? Fica isso pontuado. Ok? O rei Henrique IV morre. Lembra que eu falei do rei bom da França no início da palestra? É aquele busto que temos lá atrás. É do rei Henrique IV. É um homem muito bom. Então Daniel de Latouche, ele precisa de fato tentar salvar os huguenotes. E ele quer vir para a França. E a rainha diz, você vai, mas você só vai para a França não, para o Brasil, mas você só vai fundar essa França lá, além mar, porque sempre foi o desejo da França. Você só vai fundar essa França se você levar uma comissão de padres capuchinhos e lá só se vai poder pregar o catolicismo. Daniel de Latouche diz assim, ok, qual foi o ponto que eu falei para vocês guardarem como informação preciosa sobre Villegagnon? Que ele era o comandante, o gerente da exposição. Villegagnon só consegue fazer todas as desgraças que ele fez em Guanabara porque ele era o líder político da missão. Olha o que acontece com Daniel de Latouche. Ele não está preocupado com qual evangelho vai ser pregado. Ele não está preocupado se o domínio da pregação do evangelho ou a primazia era dos católicos. Ele estava preocupado em liderar. Porque ele aprendeu com a história que quem lidera é quem governa. E quem governa, manda, estabelece os princípios, estabelece as leis. Então ele aceita, por quê? Porque a pregação dos capuchinhos não ia fazer diferença nenhuma, porque ele era o líder. Porque anos antes, a pregação dos protestantes não teve efeito nenhum em terra brasileira, porque o líder não era protestante. Isso fala para mim várias coisas, e uma delas é que o protestantismo precisa encabeçar para que o lugar prospere. Antes de chegarmos aqui nessa rua, ela era uma rua abandonada. Ela só tinha lixo. Os negócios não eram prósperos. O que vocês estão vendo aqui de várias lojas, só tinha a loja de roupas da esquina, a joalheria
do José Pratos Artesanais e o restaurante do lado. Hoje tem sorveteria, lanchonete, loja de roupa, já teve pizzaria, tem várias coisas aqui. Não tem mais assaltos nessa rua, porque o protestantismo, as escrituras chegaram encabeçando a rua. Ok? Pois bem, Daniel de Latouche, ele aceita o desafio, porque para ele fazia muito sentido se ele, de fato, liderasse aquela excursão, aquela missão. Então ele chega aqui, na verdade ele chega em 5 de agosto de 1612, e ele funda São Luís em 8 de setembro de 1612. E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque ele poderia ter dito que fundou em agosto, mas não tinha nada construído. E para que se houvesse uma fundação de cidade, eram necessárias algumas coisas. Por exemplo, era necessário a existência de um forte, e Latouche se preocupa em construir um forte de agosto a 8 de setembro. Era preciso haver construção de casas, então ele se preocupa em construir moradias diferentes das moradias Tupinambá que existiam na época. Eles começam a construir uma vila, e a propósito, sobre o forte, é hoje o que nós chamamos de Palácio dos Leões, é o forte que Daniel de Latouche constrói. Hoje é o Palácio dos Leões, era um forte protestante, ok? Então, e eles fazem um culto também, ali, ó. Essa é a representação do culto que foi feito, do culto feito aqui em São Luís, na fundação, ok? Então, Latouche, ele lidera a expedição que chega em agosto de 1612 na ilha de Upauaçu, é o nosso nome original, é nativo. Ele funda o Forte São Luís, que é hoje o Palácio dos Leões. Ele estabelece aliança com os Tupinambá, diferente de todo modelo de fundação portuguesa e diferente de todo modelo de povoamento espanhol, que não tinha amizade com os nativos. Era imposição, era dominação. Com ele, não. Com Daniel de Latouche, não. E foi bom que ele fosse o líder político, porque foi ele que estabelece isso. Nós temos ali 2 cópias do conjunto de leis fundamentais, depois você pode ver também, está lá no fundo ali, as 2 tábuas são 2 cópias manuscritas dos textos originais. Elas não são os textos originais, elas foram feitas por um artista nosso, da Casa de Cultura, mas é na íntegra o texto das leis fundamentais. Ele estabelece leis, ok? Então ele estabelece forte, estabelece casas, estabelece a vila e ele estabelece leis locais. Então nós temos de fato uma cidade fundada, e essa, irmãos, essa é a fundação mais bem organizada entre todas as fundações no Brasil no início do século XVII. Porque tem todos esses pontos muito bem estabelecidos. Inclusive, o texto das nossas leis fundamentais, eles são considerados a Constituição mais antiga da América. Eu estou parafraseando o próprio ex-ministro Barroso, que em uma palestra disse que as leis fundamentais feitas em São Luís do Maranhão pelos franceses, Daniel de Latouche, são mais antigas do que a Constituição dos Estados Unidos. Isso é bênção. Isso é o que as Escrituras fazem com o lugar. Olha a importância da fé de um conquistador. 1615, ele se rende aos portugueses por ordem da Rainha Regente. Então, os franceses, eles dominam São Luís, eles lideram São Luís de 1612 a 1615. Quando a Rainha Regente diz assim para Daniel de Latouche, eu quero que você se renda. Daniel de Latouche tinha um exército aqui, mas não apenas um exército francês. Ele tinha a marinha francesa a apenas algumas léguas de distância do nosso litoral. Isso significa que qualquer mensagem que ele enviasse
a frota francesa chegaria aqui e arrasaria com os portugueses em questão de dias, talvez apenas algumas semanas. E mais forte do que isso, ele tinha a amizade dos Tupinambá, que não eram brincadeira. Tu sabe que os Tupinambá, brincando, eles comiam gente, né? Eles não eram canibais, mas eles eram antropófagos, né? Um dos meus professores disse que eles eram canibais. Eu disse para ele, não, professor, eles não eram canibais, eles eram antropófagos. Ele disse, mas é a mesma coisa. Eu disse, não é a mesma coisa. O canibal, ele come para se alimentar. Então, ele come qualquer um. O antropófago, ele come por religião, por princípio. Tem uma coisa dentro daquilo, daquele ato, que não é comer para se alimentar. Eu estou com vontade de comer um homem hoje, vou matar qualquer um ali. Não. Eles matavam, mas eles só comiam mais forte. Então, eu não quero cometer o pecado de citar o livro, mas talvez em Iracema, eu não lembro qual que é o livro, há um relato de que os Tupinambá foram se alimentar de um homem e o homem chorou. Eles disseram assim, a gente não vai comer esse cara, ele é muito covarde, né? Então eles se alimentavam do mais forte, aquele que deu trabalho para ser capturado, aquele que para morrer, para ser assassinado, deu trabalho. Então eles eram antropófagos e eu acho que quando Daniel de Latouche dissesse portugueses, os Tupinambá estão conosco. Eu acho que os portugueses correriam demais. Eles se imaginassem sendo comidos. 619 a 622, ele é por fim preso em Lisboa, mas tem uma história bonita aí. Ele vai para Portugal, ele não vai capturado preso, ele se rende obedecendo a coroa e a rainha regente, porque isso é um princípio de autoridade que as escrituras ensinam, correto? Nós devemos dar honra a quem tem honra, e as autoridades que foram instituídas precisam ser honradas. Ele tinha esse entendimento das escrituras, ele obedece à rainha regente mesmo errada, e ele diz, ok, vou me render, e eles voltam para a França, mas ele diz que quer ficar em Portugal. Ele vai primeiro para Recife, de Recife ele vai na embarcação portuguesa para Lisboa, fica ali. Alguns anos depois ele é preso porque ele é acusado de traição à coroa. Eu desconfio que havia um movimento, né, católico no meio para que ele fosse preso, com certeza, vindo da França. E em 1622 acontece uma coisa muito interessante. A gente precisa pensar nos séculos 16 e 17 como séculos muito importantes para o cristianismo. Então a gente tem aqui a figura do rei James, mandando libertar Daniel de Latouche, né? O rei James da Bíblia, King James, ok? Ele conhece Daniel de Latouche. Então, quando eu pensar em morrer, eu preciso conhecer o rei James, preciso conhecer Daniel de Latouche, preciso conhecer Davi, Abraão, preciso conhecer algumas pessoas lá. E esses homens da história, eles são homens muito importantes, que vale a pena a gente conhecer pessoalmente quando chegarmos lá no céu. Ok, ele é preso, depois ele é solto, mas ele não desiste. Quando ele volta para a França, ele retorna para a América e ele vai fundar a Guiana Francesa, uma cidade irmã de São Luís, a Guiana Francesa, e ele encerra os seus dias como pastor e deputado do Partido Protestante da França. Que homem importante! Nós estivemos lá nos 2 últimos anos, em 24 e 25, e a gente percebe como Daniel de Latouche ele é inspiração para os cancaleses, para as pessoas de Bertegon, de Poitou. Ele é muito importante, uma figura muito ilustre. Para a gente fazer um apanhado geral daquilo que nós falamos hoje, em 1557 nós temos o primeiro culto protestante em Guanabara. Em 1558, o martírio daqueles irmãos, dos 4, porque um foge. Aliás, um é aproveitado porque é alfaiate. A confissão de fé de Guanabara. Em 72, nós falamos sobre o massacre de São Bartolomeu com a morte de Coligny. 1612, fundação de São Luís por Daniel de Latouche.
Ou seja, nós podemos concluir que o espírito de Genebra foi o que inspirou as duas fundações, e nós podemos dizer com todas as palavras que havia sim uma conexão entre as duas fundações. São Luís é o amadurecimento do projeto de liberdade religiosa que a França tanto sonhava. Em São Luís a memória continua viva, o legado huguenote continua sendo preservado por essa casa. A Casa de Cultura Huguenote, Daniel de Latouche, é um museu de artes, cultura e memória. As marcas dos huguenotes em São Luís, por exemplo, Avenida Daniel de Latouche, Palácio de La Ravardière, que é a nossa prefeitura em São Luís, Colégio Batista Daniel de Latouche. Em 2012, em Cancale, foi inaugurado um busto de Daniel de Latouche. Vou mostrar a foto para vocês daqui a pouco. Em comemoração aos 400 anos de amizade entre as duas cidades, de fundação da nossa cidade. É um marco de liberdade religiosa conquistada com sangue, lágrimas e coragem. Essa é São Luís do Maranhão. E o Salmo 27,4 de fato se estabeleceu em nossa cidade, quando diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. São Luís foi a casa do Senhor e é através de nossas vidas. A minha esposa, ela funda essa casa. Foi uma verdadeira trajetória fundar essa casa. Em 2011, ela teve um insight de Deus, né, uma revelação divina, e Deus falou com ela para fazer 400 dias de jejum em homenagem aos 400 anos da cidade de São Luís. E esses 400 dias nós começamos no dia 6 de agosto de 2011 e nós não sabíamos que era exatamente o dia em que Daniel de Latouche havia entrado na cidade. Se você contar desse dia até 8 de setembro de 612, são 400 dias. Nós jejuamos os 400 dias, nós e uma equipe, eu, ela e um grupo de pastores e alguns irmãos da igreja que ficaram sabendo. Mas nós não tínhamos no coração a ideia de fundar um museu. Não tinha nada disso. Nem de estudar artes, nada disso. A gente sempre trabalhou com cultura, com música. Então a nossa coisa era cultural e nós sempre amamos a cidade, nós sempre queríamos, porque isso faz parte do protestantismo, a restauração da cultura e da arte dentro de nossa cidade. Desde 2010 a gente faz shows em teatros, ocupando os espaços. Isso é muito importante, porque nós precisamos ocupar os espaços. Daniel de Latouche entende isso quando ele aceita ser o gerente e o comandante daquela expedição. Então, nós percebemos que esse movimento começou a crescer de uma maneira muito interessante. A gente começa a estudar junto artes, então a gente tem algumas telas que ela pintou. Essa tela foi ela que pintou, por exemplo. Lá embaixo tem outras telas que ela pintou. Aqui não tem mais nenhuma em cima, né? A gente vai trazer de volta 4 telas que ela pintou, que estavam em exposição na França. Nós fomos buscar no passado. Mas lá embaixo tem outras telas dela. Ela assina GR no canto, é só procurar. E a gente começa a pintar. Fomos estudar artes, né? Ali na Morada das Artes. A gente começou a se envolver. Então ela faz uma tela e foi um índio. A primeira vez que ela pintou uma tela, eu pintei uma montanha, ela pintou um índio. A diferença intelectual era gigantesca, as 22, né? Ok. E aí ela pinta esse índio e ela diz assim: eu queria tanto expor esse negócio aqui. E a gente descobriu que havia uma exposição de artes em comemoração aos 400 anos de São Luís. Nós fomos lá com essa tela e nós conversamos com o curador da exposição e ele não entendeu nada. O nome dele é Antônio Noberto. E nós dissemos assim para ele: professor, a gente gostaria de ver a possibilidade de expor uma tela aqui, pode ser?
E aí ele olhou a tela assim e disse, foi a primeira tela dela. E aí ele disse, pode, claro. Aí separou um cavalete, colocou a tela dela lá. E foi só essa a nossa história com Antônio Norberto. Então o tempo passa, 2 anos depois da fundação de São Luís, 2014, a gente está estudando ainda artes aqui no Centro Histórico, pintando telas e tal, indo a teatros, fazendo espetáculos. Quando ela diz assim, Deus falou comigo para a gente fundar um museu. Eu disse, meu Deus do céu. Porque ela falava e eu ia atrás do aluguel, né? É assim que era. E aí eu fui atrás do que era esse negócio de museu. Eu passei aqui na frente desse prédio. A gente olhou vários lugares e eu vim só olhar a terra, né? Passei na frente do prédio, liguei para ela e disse, achei o lugar. Mandei uma foto para ela, tinha o telefone do cara na frente, liguei, marquei um dia de vir, e aí viemos, eu, ela e mais algumas pessoas. Aqui era um lugar muito complicado espiritualmente, aconteceram muitas coisas muito difíceis aqui, depois a gente pode falar mais profundamente sobre isso. Mas aí nós resolvemos fundar o museu, começamos a reformar e não tínhamos nada para expor. Tínhamos acho que 2 telas que ela tinha pintado. Fizemos um show no Teatro Alcione de Nazaré e Antônio Norberto vai visitar. E nós nem lembrávamos dele, que ele existia. Quando o show terminou, ele veio nos parabenizar. Glaucia, parabéns, você canta muito bem. Guilherme, parabéns pelo show. Vocês organizaram, excelência, aquela coisa toda, né, que ele gosta de falar. E aí, Glaucia olha para ele e diz assim, professor, bora abrir um museu. Ele disse, mas como assim, Glaucia? A gente tem um museu agora. Vocês têm um museu, mas vocês estão expondo o que lá? Nada, não temos nada para colocar dentro. Na verdade, a gente quer perguntar se o senhor quer expor suas obras lá. Isso foi o insight dela, porque ela não tinha me falado nada. Ela foi e disse para ele. Ele olhou para ela e disse assim, vocês têm um museu e eu tenho uma exposição, vamos embora. E aí ele emprestou e nós ficamos, acho que uns 4 anos, com a exclusividade da exposição dele. Tem algumas telas dele ainda aqui emprestadas, essa aqui é uma das telas dele. Acho que só, que tem aqui nesse momento só essa tela. É uma tela, essa tela aqui é a tela dele, é uma das telas dele. É a última tela que ele encomendou, que foi pintada. E assim começa a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Sem pretensão de ser um museu, sem pretensão de ter exposição. Simplesmente foi acontecendo porque uma mulher de Deus entendeu que Deus tinha falado com ela e nós começamos a ocupar os espaços. E, irmãos, isso é protestantismo. Nessa foto nós estamos em Cancale. Aqui, esse é o busto de Daniel de Latouche, que é bem diferente do nosso daqui, né? Daqui e do nosso Daniel de Latouche aqui. O nosso Daniel de Latouche é mais inspirado no daqui de São Luís do que esse que está ali em Cancale. Mas, pois bem, essa é Cancale, a famosa Cancale, de onde parte Daniel de Latouche. Eu queria que nós aplaudíssemos Glaucia pela coragem, né, pela inspiração que ela tinha, né? Porque nós chegamos ao fim dessa palestra. Quero agradecer a paciência de vocês. Eu cito o Salmo 5, versículo 1 aqui para vocês no início. E esse QR Code, se vocês quiserem, essa palestra virou um livro sem querer. Eu comecei a pesquisar e eu descobri muitas fontes originais, muito interessantes, que se você quiser fazer alguma reserva, não precisa pagar nada, é só para eu saber, tantas pessoas querem, e aí eu encomendo lá na produtora, na editora Quantidade. Tá bom? Muito obrigado por esse tempo de vocês aqui. Espero que tenha sido uma bênção para vocês, porque para mim foi. Eu passei 15 dias estudando isso e conectar as 2 histórias de Guanabara com São Luís transformou a maneira como eu pensava em São Luís, que era sempre separado de Guanabara, mas não. Né? Obrigado, Deus abençoe vocês. Fique à vontade na casa, nós temos as telas, tem a cafeteria lá embaixo.